Se você não sabia, eu quero te falar. Lúcifer voltou ao céu logo após ser expulso de lá. Ele foi expulso do céu, ficou com remorso, com medo, pensou, refletiu sobre as consequências do seu pecado e pediu uma reunião com Jesus. E ele teve essa reunião e voltou para o céu. Nesse vídeo eu vou falar sobre essa reunião, vou falar sobre os planos que Lúcifer traçou para tentar Adão e Eva e as orientações que os anjos deram para que Adão e Eva não caíssem em pecado. Fala, meus irmãos, eu espero que você esteja bem. Nós vamos para mais um vídeo, para o nosso terceiro vídeo sobre este livro aqui, História da Redenção. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 3, Consequências da Rebelião. E ele já começa falando que Deus colocou no meio do jardim do Éden, aquele jardim que Deus tinha criado para Adão e Eva, para eles trabalharem, para eles cultivarem, cuidarem do jardim, lá eles podiam ver e conviver com os animais, tinham das mais diversas árvores, dos mais diversos frutos na sua beleza. Nós falamos sobre a uva, falamos sobre a companhia dos anjos que eles tinham ali. E no capítulo 3, vai falar que no meio do jardim estava a árvore da vida, mas Deus também tinha colocado no meio do jardim uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes que Adão e Eva fossem colocados fora de perigo eternamente, eles precisavam passar por este teste. E a árvore do jardim era a árvore que iria testar a lealdade e a obediência de Adão e Eva diante da lei de Deus. E ali estava a árvore, e eles não podiam tocar e nem comer, porque se eles tocassem, eles foram advertidos e comessem do fruto, eles morreriam. Aí o capítulo faz uma pausa para falar sobre o teste que Adão e Eva iriam passar e começa a falar sobre Lúcifer, sobre Satanás. Fala assim que ele estava espantado com a condição que ele estava. Ele antigamente, ele vivia feliz junto com os outros anjos e agora ele estava com o rosto melancólico, desesperado, sem esperança. Ele estava assustado com a realidade que ele tinha ali, porque ele sentiu falta da alegria que tinha no céu, a convivência com os anjos, com Deus, o amor de Deus e de Jesus para com os anjos, a felicidade que ele tinha lá. Agora que ele foi expulso, ele já não tinha mais essa felicidade. Satanás passou a conhecer uma coisa que era desconhecida para ele, porque ele não tinha isso no céu: conflito e discórdia. E isso era o que estava acontecendo entre eles e os seus anjos, os anjos que foram expulsos juntos com ele. E ele, assustado com essa realidade, ele agora também estava assustado com as consequências que iriam cair sobre ele e os anjos por conta da sua deslealdade, por conta da sua rebeldia para com a lei de Deus. Ele agora tinha uma responsabilidade para com aqueles anjos que ele tinha conduzido à rebelião. E ele estava disposto a renunciar a essa responsabilidade porque ele sentia falta da pureza, da lealdade, da felicidade que existia no céu. Ele viu como tudo estava desenrolando, aquilo que ele tinha planejado no céu já não era mais a mesma coisa. Ele imaginou, idealizou uma coisa, criar um novo governo e dar liberdade a esses anjos. Ele viu que tudo que ele criou não era o mesmo e que agora eles estavam vivendo uma infelicidade, intriga, briga, confusão, e ele sentia falta do céu. E ele estava disposto a abrir mão de tudo para poder voltar. Lúcifer treme diante da realidade que ele está vivendo. Ele analisa o seu passado, o seu presente, o que seria do seu futuro. E ele fica com medo. Porque, como eu falei, tudo aquilo que ele planejou já não era mais da forma como ele tinha planejado. Era muito diferente ele ser governante no céu e agora ser governante na terra. Com toda aquela intriga, sem aquela felicidade que existia no céu, com toda aquela briga que existia entre os anjos. O rosto, o semblante dos anjos não era o mesmo. Então, preocupado, trêmulo, angustiado, ele vê um anjo passar e pede para que esse anjo vá até Jesus e diz que ele quer uma reunião com ele.
E é concedida essa reunião e ele chega até Jesus. E ele pede para Jesus para poder voltar para o céu e assumir a posição que ele tinha. Só que Jesus disse para ele que não existe mais lugar para ele no céu. Jesus chorou ao dizer isso para Lúcifer. Lúcifer, desesperado, querendo voltar para o céu, fez esse pedido para Jesus e Jesus chora. Porque ele viu que ele não podia colocar novamente o céu em perigo. E aí diz o texto que a lei de Deus ela pode condenar, mas ela não pode perdoar. A realidade é que Lúcifer ele não estava arrependido. O amor que ele tinha perdido por Deus e pela sua lei não voltou nesses tempos que ele ficou fora do céu em reflexão. O que aconteceu foi que Lúcifer ele estava aqui na terra, ele analisou as consequências do seu pecado e assim com medo do restante das consequências que sobrevinham sobre ele, que poderiam vir sobre ele, ele desejou voltar atrás e pedir perdão. Mas Jesus, chorando, disse que ele não tinha mais lugar lá, porque ele não podia colocar o céu novamente em perigo. Lúcifer não estava arrependido. Lúcifer, em resposta a tudo isso, ele começa a planejar. Ele fica à porta do céu, provocando os outros anjos, os anjos que não caíram na sua falácia, incomodando eles, falando que eles eram escravos de Deus, falando contra eles, zombando deles, e ele também tinha plano de frustrar a alegria do céu, de Deus e de Jesus, fazendo com que o santo par que estava no Éden caísse em pecado e desobedecesse a Deus e a sua lei. Então Lúcifer tem um plano e convoca os seus seguidores. E ele diz assim para eles, olha, nós vamos tirar de Deus o homem e a mulher que Deus criou. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer com que eles desobedeçam a sua lei, a lei de Deus. Se eles desobedecerem, Deus vai ter duas opções. Ou ele prepara um plano para livrar eles da condenação, e assim nós podemos reivindicar também que nós a Deus, pedindo para que ele também nos livre da condenação, como ele livrou o Santo Par, ou eles estariam para sempre afastados da bondade e misericórdia de Deus e poderíamos nos unir a eles e juntos tomar de conta do planeta Terra e desse jardim. Porque o plano de Lúcifer, ele visava a árvore da vida. Porque assim ele pensava que se ele pudesse comer do fruto da árvore da vida, ele teria mais poder e assim poderia lutar contra os anjos e colocar em prática o seu plano de ter um governo, e esse governo seria estabelecido aqui no nosso planeta. E Satanás une os seus anjos e diz assim para eles, olha, eu tenho um plano, mas eu que vou executá-lo porque eu não confio em ninguém para isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me afastar, nós vamos tentar, vamos elaborar uma tentação para que Adão e Eva caiam em pecado. Eu vou me afastar, vou ficar sozinho, vou pensar um pouco mais sobre este plano e depois eu retorno. Enquanto Satanás está ali pensando no seu plano, ele fica com medo, por dois motivos. O primeiro, porque ele fica pensando assim, eu já estou sofrendo com esse afastamento de Deus, pela desobediência. E ele ficou com medo de fazer com que Adão e Eva sentissem o mesmo remorso que ele estava sentindo pela desobediência à lei de Deus. E ele também ficou com medo porque ele pensou assim, já existe uma consequência gigantesca sobre mim por eu ter desonrado a Deus e ter desrespeitado a sua lei e ainda assim ter influenciado muitos anjos para essa deslealdade e desrespeito. Então agora as consequências poderiam ser maior se eu falhar. E agora não só a culpa dos anjos, mas a culpa do inocente par que Deus criou estaria sobre ele também. Ele ficou pensativo a respeito disso. Só que os anjos apareceram e para perguntar para ele qual foi a decisão que ele tomou, qual foi os planos que ele elaborou para poder tentar Adão e Eva. Então ele abandonou de lado essa desconfiança, esse medo, esse sentimento de culpa, de remorso e acabou ficando confiante ali. E ele disse assim que tinha elaborado um plano e que ele iria executar esse plano e ele não podia fazer isso pela força ou pelo poder.
Porque se ele mostrasse quem ele era e fosse até eles daquela forma, eles sabiamente iriam resistir à tentação. Ele precisava tentá-los através da astúcia, ele tinha que ser astucioso. Ele elaborou um plano para poder tentar Adão e Eva sem que eles soubessem quem ele era e sem usar a força e o poder que ele tinha. Ao final dessa reunião de Lúcifer com seus anjos, Deus convoca uma reunião no céu. E ficou decidido a partir dessa reunião que Deus falou que Satanás e seus anjos iriam tentar Adão e Eva, levando-os à desobediência. Ficou decidido que 2 anjos iriam descer até a terra e iriam advertir Adão e Eva. Esses 2 anjos vieram de modo rápido ao nosso planeta. Chegando aqui, Adão e Eva esperavam que fosse mais uma das visitas que os anjos sempre faziam a eles. Começaram a conversar com os anjos e os anjos deram atenção para eles em suas conversas, porque Adão e Eva estavam interessados e ansiosos para contar para eles todo o aprendizado que eles tinham tido naquele dia de trabalho, naqueles momentos que estavam ali. Após toda essa conversa, os anjos contaram para Adão e Eva que existia uma árvore e que Deus tinha colocado aquela árvore como teste de obediência, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles precisavam ser obedientes às ordens que Deus tinha, a ordem que Deus tinha dado para eles. Que eles tinham de toda a árvore do jardim para comer, apenas o fruto daquela árvore eles não poderiam comer. E os anjos contaram para Adão e Eva que tinha um anjo lá no céu que era abaixo de Jesus. Ele tinha desafiado a Deus e seu governo. E tinha incitado outros anjos também a duvidar da lealdade, da bondade e a misericórdia e o amor de Deus, indo contra a sua lei e ao seu governo, e eles foram expulsos do céu. E ele advertiu que eles poderiam fazer isso com ele. Só que os anjos disseram para Adão e Eva: olha, vocês estão passando por esse teste de obediência, vocês são livres para escolher se vocês querem obedecer a Deus e não comer desse fruto, ou se vocês querem comer desse fruto e sofrer as consequências. Só que o anjo deixou claro que Deus não poupou os anjos do céu, eles também não seriam poupados, porque Deus requer uma obediência perfeita à sua lei. E eles tinham essa escolha, eles estavam ali para escolher, e eles também tinham que prestar bastante atenção, porque foi avisado para eles que Satanás estava pronto para tentá-los. E eles precisavam ficar em alerta. E outra informação que o anjo deu para Adão e Eva foi que eles não deveriam se separar. E disse para Eva: olha, não se separe do seu marido, porque ele pode te encontrar por aí e acabar te influenciando para o mal. Eles acertaram ali e disseram que decidiam permanecer fiéis a Deus e à sua lei, que não iriam ceder às tentações de Lúcifer, de Satanás, e que a decisão deles era obedecer, e eles iriam seguir à risca tudo aquilo que os anjos disseram para eles. O que chama a atenção é que a ordem de Deus foi para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, o anjo ele traz uma instrução para Adão e Eva, e essa instrução ela é extremamente necessária para que eles se mantivessem na obediência. Não tinha nenhuma lei, Deus não estabeleceu uma lei dizendo que eles não podiam se separar, mas foi dada uma orientação. E isso me chama a atenção porque eu entendo e passo a entender que algumas informações contidas nas Escrituras Sagradas e no Espírito de Profecia, por mais que não são dadas por Deus como uma lei que o ser humano deva seguir à risca, nós temos orientações que são importantíssimas para nos manter em obediência à lei de Deus. Quando Adão e Eva desconsideraram a orientação de Deus, eles foram levados para mais perto do tentador, ao ponto de serem iludidos com suas tentações e acabaram caindo em pecado. O que levou ao pecado foi a desobediência à ordem. Mas o que levou eles a desobedecerem à ordem de Deus, quando disse para eles não comer do fruto, foi desobedecer, ou não seguir, melhor dizendo,
a orientação de Deus. Esse é um tema para o próximo vídeo, para o capítulo 4 do livro História da Redenção, onde vai falar sobre a tentação e queda. Mas o livro termina falando que Adão e Eva disseram para os anjos que iriam cumprir à risca aquilo que eles disseram, e ao final de tudo eles cantaram e louvaram o nome de Deus. Adoraram o Criador nesse momento em cânticos de louvor. Satanás ouviu toda aquela música, ficou irado e decidiu colocar o seu plano em prática. O resultado de toda essa história nós vamos ver no capítulo 4, Tentação e Queda. É o tema do nosso próximo vídeo. Obrigado por você ter ficado aqui até aqui e eu peço para você nos ajudar nessa nossa nova jornada, compartilhando o nosso vídeo, curtindo e se inscrevendo no nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.